Hashtag 127, Apocalipse, estudando as profecias. Claro que se em alguma parte do globo terrestre se encontra ainda um forte núcleo de cristãos verdadeiros, que sejam o sal da terra e a luz do mundo, cuja história não possa ser escrita sem menção de um povo em que vive e goza de certa liberdade, é certamente o Brasil. Ainda é aqui. Apesar de todas as mazelas que a gente sabe que tem por aí, mas aqui ainda é onde está o povo mais evoluído desse planeta, por incrível que possa parecer. Vamos lá. Apoderou-se de muitas mentes a convicção de que, da mão providência, se manifestou claramente na origem e no progresso dos Estados Unidos. O governador Thomas Parnell, um estadista inglês, já em 1780, estando em progresso a Revolução Norte-Americana, predisse que os Estados Unidos se tornariam independentes e animariam seus filhos de uma atividade civilizadora, de norte a sul, muito além da que a Europa jamais conheceu, que o seu poder comercial e naval se encontraria em todas as paragens do planeta Terra. A gente vê aí, né? Fala em seguida do provável estabelecimento deste país com um poder livre e soberano, constituindo uma revolução com mais fortes sinais de intervenção divina, suspendendo o curso ordinário dos negócios humanos do que qualquer outro acontecimento que este mundo tenha experimentado. E é o que nós vemos, né? Estamos vendo ainda. Por sua vez, Jacques de Tocqueville, um historiador francês, falando da separação dos Estados Unidos da Inglaterra, né, diz, abre aspas, pode lhes parecer estúpido, mas foi realmente o seu destino, ou antes, a providência de Deus, que lhe deu, sem dúvida, uma obra a fazer, em que o maciço materialismo do caráter inglês tenha constituído um peso morto demasiadamente grave sobre o seu progresso, seu próprio progresso, né? Fecha aspas. Mas vamos ainda além. William Cameron Townsend, importante missionário cristão, falando dos infortúnios que sobrevieram aos outros governos neste continente, na sua obra O Novo e o Velho Mundo, página 635, ele afirma: a história dos Estados Unidos foi separada por uma benéfica providência para longe da selvagem e cruel história do resto do continente. Fechado. Considerações como estas levam a despertar em cada mente uma forte expectativa de que os Estados Unidos parte a desempenhar para levar avante os providenciais propósitos do próprio Deus neste mundo e de que se fale dele na palavra profética, daí esta inclusão dos Estados Unidos no Apocalipse. Vamos agora ver quanto à cronologia deste poder. Em que período da história deste mundo é o levantamento deste poder localizado na profecia? Bom, sobre este ponto, o fundamento para as conclusões que devemos chegar já está posto nos fatos descobertos com relação à besta precedente, ou seja, a besta semelhante ao leopardo. Na altura em que esta besta foi para o cativeiro, e foi morta politicamente com a espada, versículo 10, né, estamos estudando, o que é a mesma coisa, teve uma das suas cabeças feridas de morte, no versículo 3. Aí João viu subir a besta de duas pontas, ou dois chifres,
se a besta, semelhante ao leopardo, comprovadamente, fartamente, estudamos, né, significa o papado, e ainda em cativeiro, encontra-se seu cumprimento na destruição temporária do papado pela França em 1897, né, quando prenderam lá o Papa Pio VI. Temos, então, definitivamente especificado o tempo em que devemos procurar o levantamento deste poder. A expressão subir significa que o poder a que se refere se acha recentemente organizado, que estava justamente, então, elevando um poder influente. O poder representado por este símbolo deve, portanto, ser algum poder que, em 1798, se encontrava nesta posição perante o mundo. E em que condições estava, nessa altura, os Estados Unidos da América? Macmillan, editores, ao anunciar o seu anuário do Estadista para 1867, portanto, há 158 anos atrás, fazem uma interessante declaração das alterações que se verificaram entre as principais nações do mundo durante o meio século decorrido, entre 1817 e 1867. E então eles dizem: o meio século exigiu 3 reinos, um grande ducado, 8 ducados menores, 4 principados, um eleitorado e 4 repúblicas. 3 novos reinos se levantaram e um reino foi transformado em império. Há agora 41 estados na Europa, contra 59 que existiam em 1807. Não menos notável é a extensão territorial dos maiores estados do mundo. A Rússia anexou 567 milhões 364 mil milhas quadradas. Os Estados Unidos anexaram 1.968.009 milhas quadradas. A França anexou 4.620 milhas quadradas. A Prússia, 2.981 milhas quadradas. A Sardenha, expandindo-se para a Itália, aumentou 83.041 milhas quadradas. O Império Indiano, né, que agora já não é império mais, foi aumentado em 431.616 milhas quadradas. Os principais estados que perderam território foram a Turquia, o México, a Austrália, Dinamarca e os Países Baixos. Isso mais ou menos naquela época, né? Em face da profecia que temos diante de nós, essas afirmações são dignas de uma atenção particular. Durante o mencionado meio século, desaparecem por completo 21 governos, 21 estados, e apenas se levantaram 3 novos. 5 perderam território em vez de os ganhar, apenas 5. Além dos Estados Unidos, que aumentaram seu domínio, que mais obteve nesse sentido, acrescentou apenas pouco mais de 500 mil de milhas quadradas, ao passo que os Estados Unidos da América do Norte anexaram cerca de 2 milhões. Vamos continuar na próxima.